Será que o Google está levando a computação em nuvem literalmente para as estrelas? Tem um boato rolando aí sobre um data center em órbita, sabe? Mas e aí? Isso é um salto gigantesco para a tecnologia ou é só papo de ficção científica? Vamos descobrir juntos o que é fato e o que é ficção nessa história. A ideia de um data center do Google na Lua parece coisa de filme, não é? Mas será que tem algum fundo de verdade nisso? Vamos direto ao ponto para entender essa história. Essa pergunta está pipocando em tudo que é lugar, principalmente por causa do crescimento absurdo da inteligência artificial. A necessidade de mais e mais processamento é tão grande que as soluções precisam ser bem radicais. Então, qual é a verdade por trás disso tudo? Vamos resolver esse mistério agora. Ok, aqui a gente separa o joio do trigo. O mito da base lunar é impraticável e os motivos estão aí. Temperaturas que variam centenas de graus, uma poeira superabrasiva que estraga tudo e um atraso na comunicação de mais de um segundo. Para a computação, isso é uma eternidade. Já a realidade, do outro lado, é o tal do projeto Suncatcher. Ele foca na órbita baixa da Terra, onde o atraso é de meros milissegundos. Então, resumindo a ópera, esquece a Lua, a história sobre a órbita do nosso próprio planeta. Mas por que se quer pensar em ir para o espaço? A resposta, na verdade, está aqui mesmo, na Terra. A demanda gigantesca da inteligência artificial está criando um problemão para nossa infraestrutura. E aqui está o X da questão. Nossa sede por IA está simplesmente esgotando os recursos do planeta. Cada pesquisa, cada comando, cada imagem gerada, tudo isso consome uma quantidade absurda de energia e água, nos empurrando para uma situação bem crítica. Esse número aqui dá uma noção do tamanho do impacto. Mais de 100 milhões de toneladas de CO2. Isso só dos data centers americanos. É uma pegada de carbono gigantesca, insustentável, que está praticamente gritando por uma nova forma de pensar. Pensa nisso um pouquinho. A infraestrutura digital que sustenta o nosso mundo hoje consome tanta energia quanto nações inteiras. Isso deixa bem claro que a urgência para encontrar uma alternativa é para ontem. O próprio CEO do Google, Sundar Pichai, admite que o sistema atual não se sustenta mais. Encontrar uma solução não é só uma boa ideia, é uma necessidade estratégica para o futuro da tecnologia. Então, qual é o plano de verdade? Bom, conheçam o projeto Suncatcher. O Google chama de Moonshot, que é o termo deles para projetos super audaciosos, quase impossíveis. Mas olha, este aqui está bem pé no chão, baseado na tecnologia que a gente já tem. E não é coisa para um futuro distante, não. Existe um plano concreto. O projeto foi anunciado no fim de 2025, os primeiros testes já estão agendados para decolar no começo de 2027. E lá para a década de 2030, a gente pode ver redes inteiras de computadores orbitando a Terra. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Como se coloca um data center no espaço e faz ele operar direitinho? Vamos mergulhar um pouco na engenharia por trás dessa ideia. A primeira grande sacada é a energia. No espaço não tem noite, não tem nuvem, não tem atmosfera para atrapalhar o sol. Os painéis solares podem funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma eficiência que pode ser até 40% maior. Isso é uma fonte de energia limpa, constante e, depois de instalada, de graça. E a comunicação? Como os dados viajam? É aí que os lasers entram em cena. Em vez de cabos, os dados são transmitidos como feixes de luz superfocados entre os satélites. Essa tecnologia, basicamente, cria uma rede de fibra ótica sem fio lá no espaço, com velocidades incríveis. Então, o passo a passo é esse: lançar o hardware, alimentar tudo com a luz do sol sem parar, conectar os satélites com lasers e aí sim rodar as tarefas mais pesadas de IA lá em cima, bem longe da nossa rede elétrica e dos nossos recursos hídricos. É claro que um projeto tão ambicioso assim tem desafios gigantescos pela frente. Não é um passeio no parque. Vamos dar uma olhada nos prós e contras de forma bem equilibrada. Como a gente pode ver, os obstáculos são bem sérios. Lixo espacial é um risco real de colisão. A radiação cósmica pode simplesmente corromper os dados. E dissipar o calor no vácuo é um baita desafio de engenharia. Mas, por outro lado, as recompensas são enormes. Computação 100% neutra em carbono, zero consumo de água aqui na Terra, imunidade a terremotos e enchentes e o fim daquela briga por terras para construir data centers. Se o Google conseguir mesmo superar esses desafios, isso pode revolucionar a computação do jeito que a gente conhece, com impactos que vão muito, mas muito além da própria empresa.
O futuro talvez seja um sistema híbrido, onde as tarefas mais pesadas de IA são mandadas para o espaço. Isso poderia dar acesso à supercomputação para áreas remotas e permitir o processamento de dados em tempo real para monitorar o nosso planeta, mudando completamente a forma como a gente responde a desastres naturais e às mudanças climáticas. E o tempo está correndo. Especialistas preveem que a demanda de energia da IA pode dobrar até 2030. Ficar de braços cruzados não é uma opção, o que torna projetos como o Suncatcher não só inovadores, mas absolutamente essenciais. Então, chegamos à grande questão. Embora um data center na Lua ainda seja ficção, a computação orbital está se tornando realidade rapidinho. Será que o espaço é a solução final para a gente alimentar o futuro insaciável da IA de uma forma sustentável? Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa, a gente está no limiar de uma nova e ousada era da computação.